Queridos telespectadores, ao longo da semana tivemos aulas aprofundadas acerca do tema inquérito policial. E esse é um momento muito esperado do nosso curso, o momento em que os nossos alunos irão fazer perguntas acerca do tema que foi debatido ao longo da semana. Então nós temos hoje 3 brilhantes estudantes de Direito que estão aqui presentes, a Patrícia, a Yara e a Verena, que têm dúvidas acerca do tema inquérito policial, dúvidas que serão elucidadas nesse momento. Então agora eu abro o espaço para que as nossas queridas alunas possam fazer as devidas perguntas para que a gente possa elucidar as suas dúvidas. Pois não, Patrícia, você pode começar fazendo a sua pergunta. Professor, eu quero saber quais são os requisitos para que seja decretada a prisão preventiva durante o inquérito policial. Ok. Patrícia, os requisitos são aqueles que estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. O 312 do CPP, ele prevê como pressupostos para a preventiva a prova de existência do crime e o indício suficiente de autoria. Agora, em relação aos requisitos para a prisão preventiva, temos a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. São esses os requisitos para a decretação. Mas é importante frisar que o artigo 311 do Código de Processo Penal deixa claro que a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz na fase de inquérito policial. Então, o juiz não pode decretar de ofício na fase de inquérito, salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha, a lei permite esta decretação de ofício, mas, como regra geral, não pode haver decretação de prisão preventiva de ofício na fase de inquérito policial. Os requisitos, entretanto, para a decretação são aqueles que estão no artigo 312, que também são aplicáveis à prisão preventiva na fase de ação penal. Então, vamos seguir os requisitos do 312, não podendo o juiz decretar a prisão preventiva de ofício na fase de inquérito. Agora passamos a palavra a Yara, que também tem uma pergunta acerca do inquérito policial. Yara, qual é a sua pergunta acerca do inquérito? Professor, o ato de indiciamento é obrigatório no inquérito? Muito boa pergunta, Yara. Ao longo da nossa exposição, falamos sobre o indiciamento no inquérito, que nada mais é do que um despacho proferido pelo delegado de polícia apontando alguém como provável autor ou partícipe da infração penal. Então, o indiciamento é um ato privativo do delegado e, por meio do indiciamento, o delegado está dizendo, fulano de tal é o provável autor desta infração penal em virtude dos indícios até agora colhidos. A pergunta da Yara é se esse despacho de indiciamento é obrigatório em todo o inquérito policial. Yara, esse despacho de indiciamento não é obrigatório, porque nem sempre a polícia consegue encontrar indícios mínimos de autoria para indiciar alguém. No Brasil, os índices de elucidação de crimes, de infrações penais, são muito baixos. É muito comum, então, ter um inquérito policial sem sequer haver indiciamento de alguém. Por quê? Porque a polícia não tem noção de quem praticou a infração penal. E aí, se a polícia não tem noção de quem praticou a infração penal, não há como indiciar. Então, é possível, sim, que exista inquérito policial sem indiciamento. Isto é, pode ser que a polícia não consiga encontrar os indícios mínimos para indiciar alguém, e então não vai haver o despacho de indiciamento proferido pelo delegado de polícia. E agora, a Verena também tem uma pergunta para fazer. Verena, faça sua pergunta acerca do inquérito policial. Professor, cabe ao juiz requisitar a instauração do inquérito policial? Verena, essa é uma questão muito polêmica na doutrina e na jurisprudência. Se poderia o juiz requisitar a instauração de inquérito policial? Hoje, a maioria da doutrina é contrária à possibilidade de o juiz requisitar a instauração de inquérito policial. Vinícius, por quê? Por que a doutrina é contra? Por um motivo muito simples. O sistema processual penal brasileiro adotou o denominado sistema acusatório. Significa que as funções de acusar, defender e julgar, elas estão separadas em pessoas distintas. Quando se permite, como faz o Código de Processo Penal,
que o juiz requisite instauração de inquérito, como está no artigo 5º, inciso 2 do CPP, é como se o juiz estivesse agindo como se fosse órgão acusador. É como se ele tivesse interesse na acusação, sendo que já existe na Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1, previsão acerca de um órgão acusador independente e autônomo, que é o Ministério Público. Então, para a maioria da doutrina, a possibilidade de o juiz requisitar a instauração de inquérito policial viola o sistema acusatório e, portanto, isso não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Agora, vejam, jamais isso foi declarado inconstitucional pelo STF. E pelo STJ também não. E veja que existe, inclusive, precedente no Superior Tribunal de Justiça admitindo a possibilidade de requisição de instauração de inquérito pelo juiz. Então, apesar de a doutrina, de forma majoritária, dizer que isso não é possível, a verdade é que isso ocorre no dia a dia e, na prática, o juiz requisita, sim, instauração de inquérito policial. Isso é algo muito comum e admitido pela jurisprudência. Vamos para mais uma pergunta. A Patrícia tem mais uma pergunta acerca do inquérito. Patrícia, diga o que você quer saber sobre o inquérito policial. Eu quero saber a quem se destina o inquérito policial e se existe alguma exceção. Patrícia, quando falamos no destinatário do inquérito, temos que pensar o seguinte. O artigo 10 do Código de Processo Penal indica que, encerrado o inquérito policial, concluído o inquérito, o delegado fará um relatório e, posteriormente, este inquérito será remetido ao juiz. É o que diz o artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, primeiramente, o juiz recebe o inquérito policial e este inquérito é remetido posteriormente ao Ministério Público. Então, termina o inquérito na delegacia, o inquérito é remetido ao juiz, ao Poder Judiciário, posteriormente é remetido ao Ministério Público e o Ministério Público, então, analisa se vai ou não oferecer a denúncia. Agora, essa regra que está no Código de Processo Penal, ela nem sempre é adotada. Por quê? Porque existem leis estaduais prevendo a remessa direta do inquérito policial da delegacia para o Ministério Público sem esta passagem pelo Poder Judiciário. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional lei do Estado do Rio de Janeiro que previa esta remessa direta. Mas a remessa direta continua existindo em outros estados, como na Bahia, por exemplo, em que nós temos central de inquérito e esse inquérito é remetido diretamente para o Ministério Público, não tendo essa passagem pelo Poder Judiciário. O que também ocorre na Justiça Federal, essa remessa direta da delegacia para o Ministério Público. Então, apesar da previsão do Código de Processo Penal, a verdade é que existem leis específicas prevendo a possibilidade de remessa direta do inquérito da delegacia para o Ministério Público sem a passagem pelo Poder Judiciário. Inclusive, no novo Código de Processo Penal, se ele entrar em vigor, a previsão é esta, de que não haja mais esta passagem pelo Poder Judiciário e a remessa ocorra diretamente da delegacia para o Ministério Público. Yara, mais uma pergunta. Professor, eu queria saber se existe uma ordem rígida para a realização das diligências no inquérito policial. Yara, essa é uma pergunta muito boa. Porque quando nós falamos no processo criminal, com a ação penal já instaurada, existe sim uma ordem de realização de diligências que deve ser cumprida. Então, primeiramente, o acusado apresenta a resposta à acusação, a audiência é designada, na audiência ouviremos algumas pessoas, a lei diz que primeiro a vítima deve ser ouvida, depois as testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa, peritos e assistentes técnicos também podem ser ouvidos em audiência e, ao final, é realizado o interrogatório do acusado. O processo criminal possui uma ordem para a realização das diligências que constitui garantia para as partes. Isso tem muita relação com o princípio do contraditório, termos uma ordem para que as partes possam se manifestar no curso do processo. Na fase de inquérito policial não existe princípio do contraditório, segundo o entendimento majoritário e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, a realização de diligências no curso do inquérito não obedece a uma ordem rígida. Então, conforme um juízo de oportunidade e conveniência, como já dissemos ao longo das nossas aulas durante a semana, o delegado
vai verificando quais são as diligências viáveis para a realização naquele momento e as diligências que podem ser realizadas e que vão ser úteis para a investigação. Então não há ordem rígida. Se o delegado, por exemplo, quiser ouvir primeiro o indiciado, ele ouve primeiro o indiciado para depois ouvir as testemunhas. Se ele quiser inverter, quiser ouvir as testemunhas primeiro, depois o indiciado, fazer o exame pericial no final do inquérito ou no início do inquérito, tudo isso é possível conforme um juízo de oportunidade e conveniência. Então, no inquérito, não há uma ordem rígida para a realização de diligências, como existe, por exemplo, no curso do processo criminal. No inquérito, as diligências são realizadas conforme um juízo de oportunidade e conveniência da autoridade policial, característica que já estudamos ao longo das nossas aulas. Agora, a Verena tem mais uma pergunta para fazer. Verena, por favor. Professor, se as provas produzidas durante o inquérito são informativas, como se procede em relação às provas não repetíveis, que não podem ser repetidas em juízo? Verena, essa é uma pergunta muito boa acerca das provas não repetíveis que são realizadas no curso do inquérito policial. Veja que existem algumas provas de natureza técnica que são realizadas no curso do inquérito, porém a realização é inviável na fase de ação penal. Então, primeiro vamos diferenciar o que é uma prova repetível de uma prova não repetível. Uma prova repetível. Imagine que uma testemunha vai à delegacia para prestar depoimento. Ela relata tudo o que ela sabe acerca daquele fato. Posteriormente, quando iniciar o processo criminal, essa testemunha vai ser chamada novamente para prestar depoimento. E aí, já no processo, ela repete aquilo que ela disse no curso do inquérito. Ela pode ter até um depoimento diferente, porém, o fato é, a prova foi repetida. Um depoimento colhido no inquérito e depois um depoimento colhido em juízo pela mesma pessoa, no caso, a mesma pessoa prestando depoimento. Então, esta prova é uma prova repetível, a prova testemunhal. Porém, existem provas não repetíveis ou irrepetíveis, como as provas periciais, por exemplo. Imagine o seguinte, o exame do bafômetro. Um sujeito é flagrado na fase de investigação e ele realiza o exame do bafômetro e é constatado que ele está bêbado. Porém, quando inicia a ação penal, não tem como realizar esse exame de novo, porque o sujeito estava bêbado no momento da infração penal. Mas não é na hora da audiência que a gente vai fazer de novo o exame do bafômetro para saber se ele está bêbado na audiência. Não tem sentido. Então, exames periciais, por exemplo, relacionados ao local do fato, quando a perícia vai e faz o exame de local, quando começa a ação penal, aquele local já foi desfeito. Então, essas provas são consideradas não repetíveis. Essas provas não repetíveis colhidas no inquérito, elas têm validade suficiente para que o juiz forme a convicção com base nelas. E aí, o contraditório em relação a essas provas não vai ser exercido na fase de inquérito, e sim no curso da ação penal, quando as partes terão a oportunidade de discutir aquela prova que foi colhida no curso do inquérito policial. Então, provas não repetíveis, vamos ter contraditório posterior, contraditório diferido ou postergado. Isto é, aquele que ocorre no curso da ação penal, embora a prova tenha sido colhida na fase de inquérito policial. Então, nós encerramos essa rodada de perguntas e já voltamos com mais perguntas acerca do tema inquérito policial. Voltamos com a nossa segunda rodada de perguntas, em que a Patrícia, a Yara e a Verena estão tirando dúvidas acerca do inquérito policial. E nessa segunda rodada, mais uma vez, a Patrícia começa fazendo a pergunta. E, Patrícia, qual é a pergunta que você tem? Professor, conforme o artigo 155 do CPP, o inquérito policial ele serve apenas como reforço de prova, né? Diante disso, é possível anular uma sentença condenatória fundamentada apenas no inquérito? Patrícia, excelente pergunta. Esse é um grande problema hoje existente no processo penal brasileiro. O artigo 155 do CPP diz que o juiz não pode formar a sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na fase de inquérito. Desta forma, o artigo 155 permite que o juiz faça a conjugação entre os elementos de prova colhidos na ação penal e os elementos informativos colhidos no inquérito, que a doutrina majoritária, doutrina mais moderna, sequer considera como prova, elementos indiciários colhidos na fase de inquérito. E aí o que acontece?
Se o juiz usar como elementos de convicção somente aquilo que foi colhido na fase de inquérito, dispensando aquilo que foi colhido na fase de ação penal, nós vamos ter uma decisão que foi tomada sem base no princípio do contraditório, na medida em que no inquérito não existe, segundo a doutrina majoritária, aplicação do princípio do contraditório. Então, qual é o problema? O juiz formar a sua convicção exclusivamente com base em elementos colhidos sem contraditório. Esse é o problema. O artigo 155 faz a ressalva. Se a prova for uma prova cautelar, não repetível ou antecipada, o juiz pode utilizar somente elementos da investigação preliminar para formar a sua convicção. Mas fora isso, não pode, exclusivamente não. Conjugando, ele pode. E aí, uma posição muito interessante na doutrina de Aury Lopes Júnior, no sentido de se desentranhar do processo criminal todas as peças do inquérito policial. Depois que o inquérito ele fosse concluído, ele serviria de base para a denúncia, mas depois de instaurada a ação penal, o juiz não poderia mais ter acesso aos elementos colhidos no inquérito, exatamente pela falta do contraditório e também pela falta da ampla defesa. Mas o fato é, se o juiz proferir uma sentença exclusivamente com base em elementos informativos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, essa sentença pode sim ser anulada, porque é uma sentença que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Excelente pergunta, Patrícia. Yara, mais uma pergunta sobre inquérito. Professor, quando poderá ser decretada a incomunicabilidade do preso? Yara, essa questão da incomunicabilidade do preso é uma questão que está lá no artigo 21 do Código de Processo Penal, mas hoje a doutrina, praticamente unânime, diz que esse artigo 21 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Isso, inclusive, foi um tema que nós debatemos ao longo das nossas aulas durante a semana, mas é importante aprofundar agora. O artigo 21 do CPP diz que esta incomunicabilidade vai ser decretada por conveniência da investigação ou interesse da sociedade, que são expressões muito abstratas e muito genéricas. Então, por esse tipo de expressão utilizada no artigo 21, a autoridade policial ela poderia fundamentar de qualquer forma para poder pedir essa incomunicabilidade e o juiz, então, poderia utilizar basicamente qualquer fundamento, porque as expressões são muito genéricas, muito abstratas. Mas o fato é, independente da previsão no Código de Processo Penal, hoje já não se fala mais em incomunicabilidade do indiciado no inquérito, porque, segundo a doutrina, isso não foi recepcionado pela Constituição. Porque quando a Constituição veda a incomunicabilidade durante o estado de defesa, que é um estado de exceção, automaticamente está vedando a incomunicabilidade durante um estado de normalidade, quando a democracia está vigendo plenamente. Então, hoje, apesar da previsão no CPP de incomunicabilidade, no caso de interesse da sociedade ou conveniência da investigação, já não se fala mais nisso nos dias de hoje. Por quê? Porque existe um consenso entre os operadores do direito de que este artigo 21 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pelo artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Então, é uma questão muito importante, mas hoje já se diz, de forma praticamente unânime, que não existe incomunicabilidade do indiciado no processo penal brasileiro. Verena, mais uma pergunta sobre inquérito. Professor, o juiz pode requisitar diligências no inquérito? Boa pergunta, Verena. Na rodada anterior, nós respondemos acerca da possibilidade de o juiz requisitar a instauração de inquérito policial. E aí vimos a crítica doutrinária, que é a crítica no sentido de que isso viola o sistema acusatório. E em relação à requisição de diligências no curso do inquérito, o juiz pode também? Se o juiz tiver alguma dúvida, quiser ouvir uma testemunha, quiser que uma testemunha seja ouvida pela autoridade policial, se o juiz quiser que um exame pericial seja realizado, ele pode requisitar isto ao delegado? Esta é uma outra questão muito importante debatida pela doutrina, porque a maioria dos autores dirá que o juiz não pode requisitar diligências no inquérito. Por quê? Mais uma vez, porque se assim ele fizer, estará agindo como se fosse órgão acusador. O juiz não é Ministério Público. Ele não pode, então, correr atrás da prova
principalmente na fase de inquérito policial, em que você já tem o delegado de polícia e o Ministério Público correndo atrás dessas provas. Então, isso, inclusive, essa possibilidade de o juiz requisitar diligências gera um desequilíbrio na fase processual, porque você vai ter do lado da acusação o juiz, o Ministério Público e o delegado. E da defesa? Quem estará na defesa? O acusado e o seu advogado. Então, doutrina hoje majoritária, o juiz não pode requisitar diligências no curso do inquérito. Vinícius, e o que ocorre na prática? O que ocorre na prática é que isso jamais foi declarado inconstitucional, isso está na lei e continua sendo aplicado diariamente. É muito comum juiz requisitar diligência na fase de inquérito, apesar do entendimento doutrinário em contrário. Patrícia, por favor, mais uma pergunta para a gente fechar a nossa rodada também com as perguntas da Yara e da Verena acerca do inquérito. O que devemos entender por termo circunstanciado? Ótima pergunta, Patrícia. Termo circunstanciado. Senhores, vejam, quando falamos de inquérito policial, estamos partindo da premissa de que está sendo investigada uma infração de médio potencial ofensivo ou de maior potencial ofensivo. As infrações de médio potencial ofensivo são aquelas que admitem suspensão condicional do processo, isto é, com pena mínima que não supera 1 ano. As de maior potencial ofensivo são aquelas com pena máxima superior a 2 anos, que, portanto, não sejam infrações de menor potencial ofensivo. Mas quando a polícia investiga uma infração de menor potencial ofensivo, quais são elas? Crimes com pena máxima de até 2 anos, pena esta acumulada ou não com multa. Então, se a pena combinada para o delito é uma pena que não supera 2 anos, esse delito é uma infração de menor potencial ofensivo. E ainda as contravenções penais. Qualquer contravenção penal, independentemente da pena, também é infração de menor potencial ofensivo. E aí, sendo a infração de menor potencial ofensivo, o que diz a Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099 de 95. Esta lei diz que deve ser instaurado o denominado termo circunstanciado no âmbito do juizado. Esse termo circunstanciado nada mais é do que uma investigação preliminar simplificada, muito mais simples do que o inquérito policial. Um termo circunstanciado costuma ter 3 ou 4 páginas, normalmente. Você tem ali um resumo do que aconteceu, os depoimentos das testemunhas, de forma resumida, e isso é encaminhado ao Juizado Especial Criminal para que o Ministério Público, posteriormente, possa fazer a denúncia ou não, ou oferecer a proposta de transação penal, a depender da circunstância. Mas o fato é, havendo infração de menor potencial ofensivo, haverá instauração de termo circunstanciado em vez de inquérito policial. Termo circunstanciado, procedimento muito mais simples do que o inquérito. A gente não vai ter portaria de instauração, não vai ter relatório ao final da investigação. Não, é um procedimento muito mais simples. Instaurou o termo circunstanciado, colheu os depoimentos, tem ali o resumo da história, já manda para o juizado para que, eventualmente, tenhamos instauração de ação penal ou a aplicação das medidas despenalizadoras que estão na Lei 9.099 de 95. E para fechar a nossa rodada de perguntas, a Verena tem mais uma pergunta para fazer. Verena, por favor. Professor, o Ministério Público pode realizar a investigação preliminar? Essa é uma ótima pergunta, das mais polêmicas no Código de Processo Penal, no processo penal brasileiro. Se poderia o Ministério Público realizar investigação preliminar? Hoje, o entendimento majoritário na doutrina e também o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o MP pode sim realizar investigação preliminar, até porque o inquérito é um procedimento dispensável. O inquérito não é a única forma de se investigar uma infração penal. Outros procedimentos em outros órgãos também podem ser instaurados. Entre eles, a investigação preliminar realizada pelo Ministério Público, que é o denominado procedimento investigatório criminal. Muito bem, a questão é, será que há limites? Será que há critérios e parâmetros para que o Ministério Público investigue? E aí o Supremo Tribunal Federal tem deixado muito claro nas últimas decisões, no sentido de que esta investigação pelo MP, ela não pode ser sem critério, ela não pode ser feita de forma desregrada. Esta investigação ela tem que ser supletiva, subsidiária, segundo o Supremo Tribunal Federal. Isto é, quando a polícia não estiver agindo bem, quando a polícia não estiver investigando aquele crime a contento,
por interesses corporativos, em virtude da condição do indiciado ou da vítima, ou quando haja notícia de tortura, de abuso de autoridade no âmbito da investigação preliminar ocorrida na polícia, diz o Supremo que nessas situações, de forma supletiva, pode o Ministério Público realizar investigação preliminar. Então, veja, Verena, o Ministério Público pode sim investigar, mas essa investigação não pode ser sem critérios. Ela vai ocorrer somente de forma supletiva quando a polícia não estiver atuando bem. Aí sim, o Ministério Público entra e realiza a investigação preliminar. Esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, nós encerramos a nossa segunda rodada de perguntas e encerramos também essa participação brilhante das nossas alunas aqui presentes e encerramos, portanto, essa parte relativa às dúvidas tiradas pelos nossos alunos aqui no Saber Direito. Muito obrigado, telespectador, pela sua participação. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.